Beleza. Então, agora a gente vai começar a calcular a área das figuras geométricas planas, certo? Então, aquelas figuras geométricas que nós estudamos lá atrás, a definição delas, né, o triângulo, os quadriláteros, dentro dos quadriláteros a gente tinha o paralelogramo, o retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio. A gente vai começar aqui agora a associar aquela figura geométrica com o cálculo da área de cada uma delas. Cada uma delas tem uma característica específica, logo, cada uma delas tem uma área, uma fórmula de área específica também. O primeiro deles, que a apostila traz para a gente, é a área do quadrado. Como a gente sabe que os lados dos quadrados são todos iguais, então a área do quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado é igual a lado ao quadrado. Essa representação aqui ela está incorreta. Então, que seria L ao quadrado, certo? Potência vocês já estão estudando, né? Se não estão estudando, já estudou. Potência é quando eu tenho uma multiplicação da base, que é essa representação que fica aqui, a quantidade de vezes que o expoente está indicando. Então, ao quadrado é 2 vezes. Então, é L, né, nesse caso aqui, vezes ele mesmo 2 vezes. L vezes L. A gente tem que deixar bem claro, né, que, por exemplo, assim, ó, 4 elevado ao quadrado é diferente, tá? Esse símbolo aqui, ó, é diferente de 4 vezes 2, tá? Não é o expoente vezes a base. É a base multiplicada por ela mesma, a quantidade indicada pelo expoente. Então, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. Tá? Então, 4 ao quadrado é 16, e não 8, como seria 4 vezes 2. Então, no caso do quadrado, é lado ao quadrado, L vezes L. Retângulo. O retângulo, a gente sabe que tem duas dimensões, né? Que a gente chamava antes de comprimento e largura. Quando a gente vai trabalhar a área, a gente substitui essas palavras por outras duas. O comprimento vira base e a largura vira altura. A altura ela é representada pela letra H e vem de altura em inglês, né? Height. Base vezes altura, então, compõe a área do nosso retângulo. Base vezes altura. Veja que no quadrado é a mesma situação. É base vezes altura. Só que a base é igual à altura, né? Porque no quadrado todas as dimensões são iguais. Todos os lados são iguais. Então, base vezes altura aqui é a mesma coisa que lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Deixa eu até escrever aqui, ó, para não confundir, tá? A área é igual a lado ao quadrado. Isso aí é um L, tá? Não é I, é um L. Tá joia? Então, o retângulo, ele tem a mesma característica de um quadrado, eles são quadriláteros. A diferença é que o retângulo tem dois lados, os lados não paralelos são diferentes, certo? Mas a fórmula em si é a mesma, base vezes altura. Número 3 é o paralelogramo. O paralelogramo tem a mesma fórmula do retângulo, base vezes altura. Só que a diferença é, percebam ó, que o paralelogramo ele parece um retângulo meio torcido, né? O retângulo está retinho assim, 90 graus, e aí você dá uma torcida assim, ó. Você pega esse lado aqui, ó, e traz ele para cá, e aquele lado também, e aí você transporta todo esse lado aqui para cá. Tá vendo? É um paralelogramo. A altura é a mesma do retângulo. Então, a altura é
a distância entre a base de cima e a base de baixo, tá? É esse que está em vermelho. Não é o lado aqui, ó. Não é essa parte aqui, ó. Tá? Não é essa. É essa distância entre a base de cima e a base de baixo. Essa é a altura. Essa lateral aqui, que é o lado do paralelogramo, né? Ele não é a altura do paralelogramo. Então, a diferença entre um retângulo e um paralelogramo, quando a gente está falando de área, é quase nenhuma. A diferença é como eu vou olhar aqui, ó. O retângulo, a altura dele é o lado, é um dos lados. No paralelogramo, não. No paralelogramo é a distância entre a base maior e a base menor, formando um ângulo de 90 graus, formando um ângulo perpendicular aqui, ó. Porque aqui também tem uma distância, né, entre a base de cima e a base de baixo. Só que não forma um ângulo de 90 graus, forma um ângulo agudo. Tá bom? Então é base vezes a altura, só que a altura é essa linha pontilhada aqui, ó. E é o que é falado aqui, ó. Observe que a área de um paralelogramo de base B e altura H é igual à de um retângulo de base B e altura H. É a mesma. A diferença é a forma geométrica, né? Como ela é representada. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura, assim como a do retângulo também. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Determine a área de um paralelogramo de base 9, desculpa, a área de paralelogramo de 9 centímetros de base e 7 centímetros de altura. Então, se eu fosse desenhar ele, ó, vamos desenhar ele aqui. E Ele deve copiar no caderno? se quiser copiar, pode copiar, mas é aquilo que eu falei, né? É melhor prestar atenção do que copiar, porque os exercícios todos eles são enviados lá no grupo depois. Então, a base é 9, ó, a base é essa parte de baixo aqui. Ele fala que a altura é 7. 7 é aqui? Não, né? 7 é essa distância aqui, ó. Eu vou colocar em outra cor aqui. Essa distância aqui, ó, em azul. Essa é a altura. Essa aqui é a altura. Aí, para eu calcular a área, é base vezes altura. Então, é 9 vezes 7, que dá 63. 63 o quê? Centímetros quadrados. É importante a gente lembrar que tem uma unidade de medida. Tá? Se a gente está multiplicando centímetro vezes centímetro, a gente vai ter centímetro ao quadrado. Por quê? Lembra que eu falei que a gente multiplica número vezes número? Isso deu 63. E a gente também multiplica a unidade de medida vezes a outra unidade de medida. Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Tá bom? Então, 63 centímetros quadrados. Lucas, não é para desenhar na tela, só eu vou usar aqui, tá? Por favor. E por último, ó, a área do triângulo. O triângulo, ele tem uma forma um pouquinho diferente. Pouca coisa. Por que que a fórmula dele é diferente? Porque ele não é um quadrilátero, certo? Ele não tem 4 lados. Ele tem 3 lados, então ele é uma figura geométrica diferente do quadrilátero. Só que ele tem uma relação com o quadrilátero. Qual é essa relação? Está representada aqui, ó. Tá vendo, ó, que aqui é um paralelogramo? E quando a gente corta no meio ele, corta a diagonal, forma 2 triângulos. Então, por isso que se a área do paralelogramo é base vezes altura, e o triângulo é metade de um paralelogramo, então um triângulo, a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Então, é a área do paralelogramo dividido por 2.
Ah, então é base vezes altura dividido por 2. E veja onde é a altura. Ó. A altura é do vértice dos segmentos de retas que saem da base até a base. Então, é essa linha pontilhada aqui, ó, formando um ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus aqui, tá? Não é assim, ó, a altura é isso aqui? Não. Ah, mas está saindo lá do vértice e não está base. Ok, mas não está formando um ângulo de 90 graus. Tem que estar formando um ângulo certinho aqui, ó, de 90 graus. Tem que vir perpendicular à base. Tá bom? Então, basicamente, nesse momento, a gente vai trabalhar com esses quatro polígonos, planos. Quadrado, a área do quadrado. Vou colocar um resumo aqui do lado. Vamos lá. A área do quadrado. A área Q. Q de quadrado. É lado ao quadrado. Tá? A área do retângulo. Base vezes altura. A área do paralelogramo é a mesma do retângulo, base vezes altura. E a área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Tá? Então, essas foram os quatro polígonos aí que a gente vai trabalhar nesse momento aqui na apostila. Tá? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Que é mais a forma mesmo. Para que a gente começar a fazer os exercícios, pode surgir as dúvidas aí, mas não tem muito segredo, não. Vamos lá. Exercícios. O primeiro exercício diz respeito ao que a gente estava vendo anteriormente. É para transformar unidades de área. Transforme em metros quadrados as seguintes medidas. Então, vamos colocar aqui o nosso diagrama. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Aí vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer um de cada cor aqui, tá? Então, ó, o primeiro, de decímetro quadrado, letra A, né? 1 decímetro quadrado para metro quadrado. Então, decímetro quadrado para metro quadrado é essa mudança aqui. Uma casa só, da direita para a esquerda, a gente tem uma divisão. Divisão de 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 100, dividido por 100. 1 dividido por 100, a vírgula está aqui. Ó. Se eu tenho 2 zeros no 100, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, uma casa. Não tem outra casa, bota um 0, 2 casas. Apago as anteriores. Coloco um 0 aqui do lado esquerdo da vírgula, que não pode ficar sem nada. 0,01 o quê? Metros quadrados. Então, a letra A dá 0,01 metros quadrados. Agora vamos ver aqui a letra B. 1 quilômetro quadrado para metro quadrado. Então, ó, 1 quilômetro para metro quadrado. 1 quilômetro quadrado para metro quadrado. Uma casa, 2, 3 casas. Como cada casa é dividido por 100 e o 100 tem 2 zeros, então 3 casas vezes 2 zeros, dá 6 zeros. Então, é dividido vezes, né, porque está saindo da esquerda para a direita, vezes um número que tem um múltiplo de 10 que tem 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 1 milhão. Né? 1 vezes 1 milhão,
1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, 1 milhão de metros quadrados. Letra C de casa. 1 centímetro quadrado para metro quadrado. Uma casa, duas casas. Duas casas, 2 vezes 2, que é 2 zeros, né? Um número com 4 zeros. 10.000. 1 dividido por 10.000, a vírgula estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Apaga, 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 apaga. E bota um zero aqui. 0,0001 metros quadrados. Veja, ó, que aqui, ó, o que está acontecendo? Ó? Como eu tenho só um aqui, ó, eu tenho um numeral nas unidades, né, na casa da unidade, a quantidade de zeros que eu estou dividindo ou multiplicando vai ser a quantidade de casas que esse número vai ter. Se for divisão, vai ser a quantidade de casas que ele vai ter à direita da vírgula. Se for uma multiplicação, vai ser a quantidade de zeros que ele tem. Então, ó, eu dividi por 10.000. 10.000 tem 4 zeros. Quantas casas tem aqui, ó, depois da vírgula? 1, 2, 3, 4 casas. Tá? E olha esse, ó. É dividido por 100. O 100 tem 2 zeros, então seriam 2 casas. 1, 2, tá certo? Aqui, 1 milhão tem 6 zeros. A multiplicação, o resultado da multiplicação tem 6 zeros também. Então, vamos adiante. 1 milímetro quadrado. Ó, 1 milímetro. 1 milímetro, 1, 2, 3 casas. Então, é dividido por um número que tem 2 vezes 3 casas. 3 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 3, 6, né? Então, é dividido por 1 milhão. Que vai dar, ó, 1. A vírgula está aqui. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Apaga, 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 apaga. E bota um zero aqui à esquerda da vírgula. 0,000001 metro quadrado. Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Tem 6 zeros. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho, né? Entendi. Isso, ó, que eu falei, porque a gente está com a gente está na casa da unidade. Agora, se a gente tivesse 14, por exemplo, a gente tem 4 na unidade e 1 na dezena. Aí já não vai dar essa mesma questão aqui, ó. Quantidade de casas com a quantidade de zeros. 1 decâmetro quadrado. Então, é daqui para cá. Uma casa para a esquerda. Então, é vezes 100. 1 vezes 100, 100. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Eu tô desmutando. 1 hectômetro quadrado em metro quadrado. 1, 2. Desculpa, 1, 2 casas. 2 casas. Então, 2 casas é vezes um número que tem 4 zeros. 10.000. 1 vezes 10.000, 10.000. O quê? Metros quadrados. Ok? Fácil, fácil, né? Agora o número 2. Ó. O número 2 é transformar as medidas em metros quadrados para decímetros quadrados. Então, de metro para decímetro. Ó, metro quadrado para decímetro.
é a mesma transformação. De metro para decímetro quadrado, metro quadrado para decímetro quadrado é uma casa só, então é vezes 100. 8 vezes 100, 800 decímetros quadrados. Não sei se ficou bom essa letra para enxergar. Esse verde claro. Zero vírgula 20 vezes 100, né? Toda a transformação. 0,20. Duas casas para a direita. Uma, duas. Apaga, apaga. Esse zero aqui não tem importância. Apago ele, nem a vírgula, porque não tem nada depois da vírgula. 20 decímetros quadrados. E por último, a letra C. Vezes 100. 2,14 vezes 100. Uma casa, duas casas. Apaga, apaga. E aqui também. 214 decímetros quadrados. Ok? Deixa eu fechar aquela janela ali, que senão vai atrapalhar vocês. Pronto. Vamos para frente. Número 3. Vou aumentar um pouquinho aqui. Um prédio de 12 andares possui 3 janelões de vidro fumê em cada andar. Quantos metros quadrados de vidro serão utilizados nesse prédio, sabendo que cada janelão tem 350 centímetros por 120 centímetros? Vamos lá, vamos começar aqui com o desenho. Então, eu tenho um prédio de 12 andares, certo? Normalmente, tem um térreo, né? Eu vou colocar o térreo. Térreo, primeiro, segundo, aí tum, 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 11º, 12º, tá? Como ele está falando 12 andares, eu vou considerar que o térreo não tem janela. Vai ter só do primeiro para frente. Então, aqui no 12º, ó, tem 3 janelas. 3 janelões. No 11º também. E assim por diante. Só vou desenhar nos que a gente fez aqui. E as janelas são iguais todas, tá? Ó, a janela, ó, ela é desse tamanho aqui, ó. 350. centímetros. Então, essa aqui, ó, é a representação da janela. Maior, né? Para a gente ver melhor. Bom, o que é que eu tenho que fazer nesse problema? Eu tenho que descobrir quantos metros quadrados de vidro. Então, eu tenho que saber o quê? Como a gente está falando de metro quadrado, a gente está falando de área. Certo? A gente está falando de área. Cada andar tem 3 janelas. Então, eu tenho que descobrir o quê? Eu tenho que descobrir a área de uma janela e multiplicar pela quantidade de janelas que tem esse prédio. Aí eu vou saber o total. Certo? Só que vejam um detalhe, ó. Aqui, ó, está me pedindo em metros quadrados.
Só que a minha janela está sendo medida em centímetros. Quando eu multiplicar 350 por 120 para achar a área dessa janela, vai dar um valor em centímetro quadrado, e não em metro quadrado. Então, eu tenho que fazer o quê? Ou eu faço a multiplicação e transformo depois, ou eu transformo antes e faço a multiplicação. Como a gente está trabalhando com transformação de área, então vamos achar a área e depois a gente vai transformar. Então, a área é igual a 350 vezes 120. A área vai dar quanto? Eu vou fazer aqui, depois a gente vai separar, tá? Vai dar 42.000, o quê? Centímetros quadrados. Essa é a área de uma janela. Mas eu não tenho só uma janela. Eu tenho 3 janelas por andar. Se eu tenho 12 andares, então é 12 vezes 3, que vai dar 36 janelas. Então, o total de janelas é 36. Então, eu pego o valor de uma área e Você multiplico vai pela fazer quantidade. 36 vezes 42.000. Isso. Por quê? Porque eu descobri a área de uma janela, mas eu quero saber tudo. Então, eu multiplico a de uma por todas. Então, vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 36 vezes 0, 0. 3 zeros, né? 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. Mais. Aí 3 zeros de novo, né? Porque vai multiplicar ali. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 0, 0, 0. 2 mais 0, 2. 5 mais 6, 11. Vai 1. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Então, deu 1.512 centímetros quadrados. É o total da área dos vidros. Só que a minha resposta não é em centímetros quadrados, ela tem que ser em metros quadrados. Esse que o exercício me pediu. Então, eu vou transformar centímetro quadrado para metro quadrado. Então, eu vou colocar aqui, 1.512.000 vezes, não, né? Centímetro para metro, eu estou voltando da direita para a esquerda. Então, é dividido, centímetro quadrado, dividido por, de centímetro, vai para decímetro, de decímetro para metro. Então, são duas casas, 4 zeros. Então, 15, a vírgula está aqui. São 4 casas, então, 1, 2, 3, 4. Apaga, 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 apaga. Esse monte de zero aqui, os 3 zeros aqui, ele não tem importância, porque ele está à direita da vírgula, à direita de qualquer número, de qualquer algarismo significativo. Eu apago, não preciso deles. Pronto, respondi o que a questão queria. De vidro, eu vou gastar 151,2 metros quadrados. Essa é a resposta. Tá bom? Então, o exercício ele não é difícil, não. A gente só tem que prestar atenção e extrair o que o problema quer. Bom, eu tenho um prédio de 12 andares. Cada andar tem 3 janelas. Beleza. Já posso calcular de cabeça quantas janelas tem. 3 vezes 12, 36. Então, esse prédio tem 36 janelas. Cada janela tem 350 por 120 centímetros. Então, vou calcular a área da janela, multiplicar pela quantidade de janela, e aí eu vou fazer a transformação de centímetro quadrado para metro quadrado, porque a resposta tem que ser em
metros quadrados. Qual o número dessa página, professor? Isso aqui eu acho que é a página 9. É a página 10 do módulo 3. É a página 10. Obrigado. Ok? Então, vamos lá, número 4. Dois terrenos são equivalentes. O que é equivalente? O que significa equivalente? Ninguém? Não acredito. Equivalente é igual. Então, dois terrenos são iguais. Ou seja, tem a mesma área. Eles não são iguais em dimensões, eles têm a mesma área. Um deles tem forma de quadrado, cujo lado mede 2 decâmetros. O outro é um retângulo, cujo comprimento mede 50 metros. Calcule a largura do terreno em forma de retângulo. Então, ó, eu tenho um quadrado e eu tenho um retângulo. Dois terrenos que têm a mesma área. O lado desse quadrado é 2 decâmetros. O retângulo tem um lado em um comprimento de 50 metros. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a largura. Bom, vamos lá. Vamos tentar aqui entender o que o problema quer. Ele quer essa medida aqui. Mas como é que eu vou saber essa medida? É 2 decâmetros, que faltou o M aqui embaixo. 2 dá. Eu calculo a área do quadrado, porque o quadrado eu não preciso dos dois lados, eu só tenho um que o outro é igual. Se a área do quadrado é igual a essa área, aí eu consigo achar isso aqui. Então, primeira coisa, ó, a área do quadrado é igual a lado ao quadrado, que é igual a 2. Bom, se eu estou trabalhando em metro, né? Ó, detalhe aqui, ó, antes de fazer isso aqui. Ó. A resposta aqui vai ser em metro. Mas se eu calcular em decâmetro aqui, vai dar uma área em decâmetro. Então, é mais fácil eu transformar isso aqui para metro. Ó. Dá 20 metros, 2 decâmetros, né? De decâmetro para metro são 10 só. Então, a área do quadrado é igual a 20 elevado ao quadrado. Não é? Que a área do quadrado é o lado ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400. 400 metros quadrados. Se fosse calcular em decâmetro, ó, seria 2 vezes 2, tá? 4 decâmetros quadrados. Então, veja a diferença, né? Aí também podia multiplicar por 100, ia dar 400. Certo? Então, a área aqui, ó, a área é igual a 400 metros quadrados. Do retângulo é a mesma coisa. Então, a área do retângulo é igual a 400 metros quadrados. Porque ele me falou isso lá no começo, que são terrenos equivalentes em área. Como é que eu vou achar aqui? Que número que eu multiplicar por 50 que vai dar 400? Então, a área do retângulo é igual base vezes altura. A área do retângulo é 400. A base é 50. Eu quero saber a altura que eu não tenho. Então, o que eu faço? Que número que eu multiplicar por 50 vai dar 400? Então, é a mesma coisa que a altura ó, vai ser igual a 400 Entendi. dividido por 50. Só um pouquinho, pessoal.
400 dividido por 50. Ó, eu posso cortar o 0 com 0, ó, esse 0 com esse 0, dá 40 por 5. 40 por 5 dá 8. 8 metros. Então, o terreno ele tem 50 de comprimento e 8 de largura. Tá? Então, ó, esse problema aqui é um problema de também extrair as informações para depois a gente entender o que o problema quer e bolar uma estratégia de como fazer. Eu já sei que ele quer a largura do terreno. Isso eu já entendi. Mas o que eu tenho que fazer para calcular essa largura? Bom, no começo lá ele falou que as áreas eram iguais. Beleza. Então, a área do quadrado, a área do terreno quadrado é igual à área do terreno retângulo. Se o quadrado ele já me deu o lado, então eu consigo calcular essa área. Consigo calcular essa área, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Então, é um lado vezes um lado, o mesmo lado. Ou o outro lado, porque o lado é igual, ou o lado ao quadrado. 20 vezes 20, 400. Poxa, achei a área. A área é 400. Como que eu calculo a área do retângulo? É base. Base vezes a altura. Eu não tenho a altura, só tenho a base. Então, eu pego a área e divido pela base e eu vou ter a altura. Tá certo? Todo mundo entendeu? Sim. Se não entendeu, fala, tá? Tá. Vamos lá, número 5. Quantas vezes a área de uma cédula é uma nota de dinheiro, né? Que mede 14 centímetros por 6 centímetros e meio, é maior que a do cartão de crédito, que tem 8,4 centímetros por 5,5 centímetros. Deu o resultado com aproximação de centésimos. Então, vamos desenhar aqui. Olha, tem uma cédula e tem um cartão de crédito. A cédula, ela tem 14 centímetros por 6,5 centímetros. E o cartão de crédito tem 8,4 centímetros por 5,5 centímetros. A pergunta é: quantas vezes a área da cédula é maior que a do cartão de crédito? Ou seja, quantos cartões de crédito cabem na cédula? Então, eu pego uma cédula lá e pego um cartão de crédito, coloco lá. Ah, vai caber um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, vai caber 3 cédulas. Olha o microfone aberto aí, ó. Presta atenção. É isso que ele quer saber. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vamos lá. O que eu tenho que fazer, gente? Dividir? Dividir o quê? A área de uma cédula e a área do cartão de crédito? Isso, muito bem, é isso mesmo. É como se eu fizesse assim, ó, vou desenhar maior aqui embaixo para ficar mais bem representado. Ó. A cédula é desse tamanho. O cartão de crédito, vou pegar outra cor, é desse tamanho aqui, ó. Eu quero saber quantos cartões de crédito cabem dentro da cédula. Então, eu vou pegar a área da cédula, que é vermelha, e dividir pela área do cartão de crédito, que é azul.
Aí eu vou saber quantos cartões cabem dentro dessa cédula. Vamos lá. Área da cédula. Vou colocar área 1. A área 1 é 14 vezes 6,5. Aqui, ó, uma das coisas que a gente não falou, mas foi meio que dedutivo, a área, as medidas da cédula e do cartão de crédito estão em centímetros. Então, não preciso fazer transformação nenhuma, porque os dois estão com a mesma unidade de medida. Tá? A área 1 é igual a 14 vezes 6,5. 14 vezes 6,5, depois vocês façam, tá? Dá 91 metros, metros não, centímetros quadrados. Essa é a área da cédula. Agora vamos ver a área do cartão de crédito. Área 2 é igual a 8,4 vezes 5,5. 8,4 vezes 5,5 é igual a 46,2 centímetros quadrados. Ó, com isso aqui, a gente já descobriu as duas áreas. Agora a gente vai saber quantos cabe em cada um. Vejam que ele falou aqui, ó, dê o resultado com aproximação entre centésimos. Então, na nossa divisão, a gente vai parar no centésimo. A gente não vai mais adiante. E como ele já falou isso aqui, não dá um exato, né? Ó, vamos só pensar aqui, ó. A metade de 91, a metade de 90 é 45. A metade de 91 é 45,5. A área do cartão de crédito é 46,2. É maior que 45,5. Então, vai dar menos que 2. Não vai caber 2 cartões de crédito no tamanho da cédula. Então, vamos fazer. Então, ó, 91 dividido por 46,2. Como que eu faço divisão de número com vírgula? Tiro a vírgula. Vou ver se eu consigo tirar só. E como eu tirei a vírgula, que uma casa tinha depois da vírgula, uma casa decimal, então eu venho e coloco um zero aqui. Se fosse duas casas, seria 2 zeros. 910 dividido por 462. A gente já viu que dá só 1, não tem como dar 2. Então, 910 menos 462. Aqui não dá para tirar, vai ficar 10, né? Vai emprestar aqui, corta, fica 0. 10 menos 2, 8. Aqui vai ter que emprestar para lá também, fica 8 e aqui 10. 10 menos 6, 4. 8 menos 8, 8 menos 4, 4. 448. Vou continuar a divisão até o centésimo. Então, eu coloco um zero aqui e a vírgula aqui. 4.485, desculpa, 4.480. Se for 10, ó, dá 4.620. Então, vamos colocar 9. A gente sabe que não dá 10, não dá 2, né? Então, não tem como ser 10, tem que ser 9. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 6, 54, mais 1, 55, vai 5. 9 vezes 4, 36, mais 5, 41. E vai ter que emprestar, fica 7. E aqui 10. 10 menos 8, 2. 7 menos 5, 2. 4 menos 1, 3. 4 menos 4, 0. Vou continuar até o centésimo. Eu parei no décimo. Agora vamos até o centésimo. 3.222 dividido por 462. Vamos colocar 6 aqui, tá? Porque eu fiz esse exercício de manhã com eles. 6 vezes 2 é uma tentativa, né? Se não der 6, vai 5. Se não der 5, vai dar 7. Então, vai tentando aí. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 6, 36, mais 1, 37. Vai 3. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27.
Na verdade, eu nem precisava aqui subtrair, né? Só vou subtrair para ver se realmente dá menor que o resto aqui dá menor que o divisor. Aqui empresta fica 1, fica 10. 10 menos 2, 8. Aqui vai ter que emprestar também, fica 11. 11 menos 7, 4. Aqui vai emprestar, fica 2 e aqui 11. 11 menos 7, 4 de novo. E aqui 2 menos 2, 0. 448 é menor, então está o certo. Então pronto, ó, a resposta é essa. Ó. A resposta é 1,96 vezes. Então, dá quase, uma cédula cabe quase 2 cartões de crédito, mas não foi isso, né? Deu 1,96. Por 0,4 não coube esse cartão de crédito, o segundo cartão de crédito. Tudo bem? Entenderam? Pessoal, ó, o chat é para mandar pergunta, tá? Se for começar a conversar no chat, aí eu bloqueio o chat, aí não tem mais chat. Aí vai acabar prejudicando quem não tem áudio e não consegue tirar dúvida senão através do chat. Então, vamos parar. Porque eu tenho que parar a aula para ver o que está escrito no chat, aí eu venho aqui, é um monte de bobeira, a gente perde tempo. Tudo bem aqui no 5? Alguém não entendeu? Então, maravilha. Ó. Número 6, eu quero que vocês façam aí sozinhos. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem, eu vou lá buscar uma água. Tem uma medida que ela está na outra página. Ó. Eu vou colocar ela aqui. Ó. Está na outra página. Vou botar ela aqui. É 3,5 centímetros. Essa medida de baixo aqui. Ó. Ele quer saber a área dessa parte sombreada aqui, ó, a parte que está toda rachurada. Tentem fazer aí, 10 minutinhos para vocês fazerem aí. Vou lá buscar uma água. Não é para ficar conversando no chat também, não. Professor, Oi, pode falar. eu já vou ter travado também. Professor. Estou ouvindo, pode falar. Ah, tá. É só pra saber, porque pra mim, às vezes, tá travando, porque Porque o quê? é porque pra mim, às vezes, trava. Ah, é. Às vezes é um problema na sua internet, meu bem. Vou escrever de novo aqui. 3,5 centímetros. Vamos lá, é mais 5 minutos.
Copiar tudo no caderno? Ninguém? Ninguém tem ideia como faz? Professor, eu não sei, porque não tá falando perímetro. Está falando área, não é perímetro, é área. A gente não está trabalhando perímetro, a gente está trabalhando área. Sei não, professor. Professor, tem que descobrir a área primeiro. Isso. Não, é isso que ele quer. Multiplica 8 vezes... Basta vezes essa altura? Para descobrir o perímetro? Não, não tem nada de perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Nós não estamos falando de perímetro, nós estamos falando de área. A área. Só que aqui, essa figura não é um retângulo, né? Base vezes altura é quando é retângulo. Não. Nossa. Tem duas formas de fazer esse exercício. Nós vamos fazer dos dois jeitos. Como essa figura aqui ela não é um retângulo, como que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar formas geométricas que eu sei como calcular a área. A gente falou do quadrado, do retângulo, do paralelogramo e do triângulo. Então, ó, vou fazer do primeiro jeito. Ó. Primeiro jeito, eu pego essa área toda aqui, ó, em vermelho, ó, aí viro um retângulo, né? E subtraio essa área em azul, ó. Tiro essas áreas em azul, porque eu quero saber só a área que está em pretinho aí, né? Riscadinha aí, sombreada. Então, eu pego a área total vermelha e tiro essas áreas que eu coloquei em azul aí, ó. Essa área aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Subtraio elas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, área em vermelho. Área 1. É base vezes altura, certo? Qual que é a base? Qual que é a base? É 8. 8? 8 mais 3,5 mais 3,5. 8 é só até aqui, ó. Eu quero saber tudo, ó. Se aqui embaixo vale 3,5, aqui do lado também. As mesmas medidas que estão aqui, ela lembra que a gente falou de simetria? Então, 3,5 mais 8 mais 3,5. Então, 3,5 mais 3,5... 3,5 mais 3,5 é igual a 7. Isso, exatamente. Então, eu vou desenhar separado aqui, ó. O retângulo grandão, tá? E o retângulo pequenininho, e os para a gente ver como que é cada um aqui. Ficou tamanho diferente, mas esse é, ó. Aqui, ó, é 15, né? Porque é 3,5 mais 3,5, 7, mais 8, 15. E a altura aqui, ó, é a soma desses três, ó. 2 mais 2, 4, mais 3,5, 7,5. E do quadradinho pequenininho? É 3,5. Na verdade, ele não é um quadrado, né? 3,5 centímetros por 2. Pronto, agora eu sei esse e sei esse. O que eu vou ter que fazer? Calcular o grandão e tirar os pequenos. Então, eu vou calcular do pequeno e multiplicar por 4, ó, porque tem 4 quadradinhos, retângulozinhos desse. Ó. Então, vamos lá. Área 1.
Área 1 é igual a 15 vezes 7,5. Certo? Área 1, 15 vezes 7,5. Vou fazer aqui e depois vocês façam aí na mão, tá? Para a gente agilizar. 15 vezes 7,5 vai dar 112,5. O quê? Centímetros quadrados. Quadrado. Área 2, que é a do quadradinho pequeno. A área 2 é igual a 3,5 vezes 2. 3,5 vezes 2 é 7. 7 centímetros quadrados. Vezes, né? Vezes 4, porque é a quantidade de quadrados que eu tenho ali, retângulos, né? São 4 azulzinho, não é? Então, 7 vezes 4 vai dar 28 20. centímetros quadrados. Aí pronto, descobri a área vermelha e descobri a área azul, eu subtraio uma da outra. Né? Vou fazer aqui, ó. 112,5 menos 28. 5 menos 0, 5, vírgula. 2 menos 8 não dá para tirar, dá 0 aqui. 12, 12 menos 4, 12 menos 8, 4. Tira aqui, resta ali. 10 menos 2, 84,5 centímetros quadrados. Então, essa é a resposta. A área rachurada é igual a 84,5 centímetros quadrados. Então, ó, essa figura é uma figura que não é conhecida. Não tem fórmula para essa figura aqui, porque ela é uma forma diferente de um polígono que a gente conhece. Quadrado, retângulo, triângulo, paralelograma, e daqui mais para frente a gente vai ver um trapézio, vai ver círculo. Então não é essa figura geométrica, não é uma figura conhecida, não tem como, não tem fórmula para calcular a área dela. Então eu tenho que achar figuras geométricas conhecidas nela. Então a primeira forma de resolver é eu achando o quadrado grandão, o retângulo grandão, e subtraindo 4 vezes os retângulos pequenos. Então, eu tenho que achar a área do retângulo grandão, achar a área do retângulo pequeno, multiplicar o retângulo pequeno por 4, porque são 4, certo? E subtrair da área que eu achei do retângulo grandão. Aí eu acho a área da área rachurada. Aí eu acho o valor da área rachurada. Beleza? Entenderam? Sim. Certeza? Sim. Quero ver, hein? Agora, ó, a outra forma. É uma outra forma de resolver. Ó. Vou colocar aqui, 3,5 centímetros. Essa medida aqui. Professor, Ó, até que exercício o senhor foi com a turma da manhã? acho que até o 19. Ah, tá. Nós estamos na metade da aula ainda, né? Ó, eu posso fazer assim também, ó. Veja só. Eu posso passar um traço aqui, ó. Bem aqui, ó. Meio torto, né? Aqui, ó. E um traço aqui, ó. Aí eu tenho 3 retângulos. 2 retângulos menores e um retângulo grandão. Então, eu posso achar a área desse retângulo, que é igual a essa, achar a área do retângulo grande e somar tudo. Então, mais uma vez, a gente olhou para o desenho e falou, aqui ó, tem 3 retângulos aqui dentro. Vou dividir isso aí certinho e somar a área de cada um individualmente. Então, vamos lá. Área
1. Vamos desenhar esses retângulos do lado de fora aqui para a gente ver as medidas deles mais facilmente. Então, ó, o retângulo pequeno aqui, tá? E o retângulo grandão aqui. Então, ó, aqui tem 3,5, né? 3,5 centímetro. E a altura é 3,5 também. Aqui, a largura, o comprimento é 8, ou a base é 8. E a altura é tudo. Que a gente já tinha visto. 4 mais 2, mais 2, 4, mais 3,5, 7,5. Vou colocar de cá para ter mais espaço. Pronto, agora eu acho essa área e multiplico essa por 2, né? Porque tem 2, ó. Um aqui e um lá. E somos 2. Então, ó, a área 1 é igual. Vou fazer do grandão primeiro, ó. 8 vezes 7,5. 8 vezes 7,5 é igual a 60. 60 centímetros quadrados. A área 2, que é do pequenininho, 3,5 vezes 3,5. Na verdade, isso daí não é um retângulo, né? É um quadrado. Ó. O lado é igual, só está mal desenhado, né? A área 2 é igual a 3,5 vezes 3,5. 12,25 centímetros quadrados. Vezes 2, né? Porque tem 2 deles. Não é? Um do lado esquerdo e um do lado direito. Então, a área 2 é igual a 24,5 centímetros quadrados. E a área total é igual a 60 mais 24,5. A área total é igual a 84,5 centímetros quadrados. Mesma resposta que deu, né? Da outra forma aqui. Então, existem essas duas maneiras, mas vejam que a gente fez praticamente a mesma coisa nas duas maneiras. Nós encontramos figuras geométricas conhecidas, porque sem a gente conhecer elas, não existe fórmula para elas. Pelo menos não é estudado abertamente as fórmulas de cada uma delas. Então, por isso que a gente tem que buscar enxergar nas figuras que virão dessa forma aí, e acreditem, vão ter muitos exercícios desse jeito aí. Ó. Pode até que não tenha nessa apostila aqui, mas em provas vão ter muitos. Porque você calcular a área de uma coisa conhecida é muito fácil. A gente joga na fórmula e pronto. Agora, de uma coisa desconhecida, você tem que achar formas conhecidas, porque você conhece a formas, né, conhecidas, porque você conhece a fórmula dessa forma, e aí você consegue calcular. Tá? Então, a primeira, a gente achou o grandão, diminuiu os pequenos. Nessa aqui, a gente somou todos eles. Tá joia? Alguma dúvida? Vamos para frente, então. Na verdade, a gente fez até o 19. É que aqui do 8 pulou para o 16. Ó. A apostila deu uma viajada. Diminuir um pouquinho aqui para caber os dois. Aí. Um muro
tem 40 metros de comprimento. Tá bom, Gabriel. Sai e volta. Um muro tem 40 metros de comprimento e por 4 de altura. Quantos tijolos são necessários para construí-lo, sabendo que em cada metro quadrado são utilizados 50 tijolos? Então, mais uma vez, é muito importante, é fundamental a gente entender o problema, interpretar esse problema para a gente conseguir resolver ele. Então, vamos lá. Um muro. Vamos desenhar um muro aqui, ó. Ele tem 40 metros de comprimento por 4 metros de altura. Ele quer saber quantos tijolos serão necessários para construir esse muro. E ele dá uma outra informação, que a cada metro quadrado, então, ó, a cada metro quadrado, um por um aqui, ó, eu tenho 50 tijolos. Nesse quadradinho aqui, ó, que tem um por um, eu tenho 50 tijolos. Então, eu quero saber quantos tijolos vão ser necessários para eu construir isso aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu tenho que... Pessoal, eu estou preocupado com vocês. É um exercício simples, a gente já fez igualzinho, agorinha ali. Esse exercício que é igual o da cédula e do cartão de crédito. Só que agora está falando de tijolo, de muro. Descobrir a área e dividir. Não. Eu tenho que descobrir essa área aqui, ó, a grandona. E aí, como aqui já tem 1 metro quadrado, então não preciso dividir, porque aqui já tem 1. Então, se eu descobrir a área grandona, se eu dividir por 1, vai dar ele mesmo. Então, não preciso dividir. Aí eu só multiplico por 50, porque é a quantidade de tijolos que tem em 1 metro quadrado. Então, aqui vai dar uma área grandona, vai dar em metro quadrado. Se 1 metro quadrado tem 50 tijolos, quantos tijolos tem nessa área grandona? Então, ó, área do muro é igual a... Qual que é o valor da área do muro? Vamos lá. Como que eu calculo a área do muro? Multiplica Base vezes a altura, e isso vai dar Isso. Base vezes altura. Isso, base vezes altura. É um retângulo, é base vezes altura. Então, a área é igual a base 40, altura 4. 40 vezes 4 vai dar... 4 vezes 4 é 16, né? Aí tem mais um zero. 160 metros quadrados. Certo? Eu teria que dividir certo. aqui, né? Porque eu tenho um pequenininho, mas esse pequenininho vale 1. Ó, metro quadrado, 1 metro quadrado, 160 dividido por 1, vai dar 160. Vai dar 160. Então, por isso que eu nem divido. Não preciso dividir. Então, vai dar 160 mesmo. E agora, o que que eu faço? multiplicar por 50. Isso, eu multiplico por 50. Porque se em 1 metro quadrado tem 50 tijolos, em 160 vai ter quantos?
Então, é 160 vezes 50. Quando tem uma multiplicação que tem um múltiplo de 10, ó, eu só abaixo o zero, lembra? Só abaixo ele aqui e começa a multiplicar com a dezena. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Então, ó, eu vou precisar de quantos tijolos? 8.000. 8.000 tijolos. Hoje, na construção civil, a gente usa um tijolo que ele, em 1 metro quadrado, tem 25 tijolos. 25. Tá? Aqui é metade, ó. Aqui precisou de 50 tijolos. Então, se fosse hoje o tijolo que é o comum, né, o tijolo de 8 furos, cerâmico de 8 furos, aquele meio amarronzado, avermelhado que a gente vê construir as casas, né? Ao invés de 50 tijolos, seriam 25. Aí, para construir esse muro, ia dar metade, né? Ia dar 4.000 tijolos. Só curiosidade. Aquele tijolo ele tem 19 por 19 na face maior dele. Aí coloca um de massa, né? Um de cada lado, vai dar 20 por 20 o tijolo. 1 metro quadrado dividido por 20 por 20 centímetros vai dar 25 tijolos. Tá certo? Certo. Certo. Tudo bem aqui? Agora eu quero ver vocês fazerem o 8 aí, ó. Não é difícil. Mas eu quero ver vocês fazerem esse. Ou pelo menos falar como é que vou fazer. Vamos ler junto, ó. Determine a área lateral da caixa cúbica cuja aresta mede 30 centímetros. Então, eu tenho um cubo, ó, um dado, né, uma caixa, que tem todos os lados iguais, em que a aresta é 30 centímetros. O que é uma aresta? São as linhas. Isso, exatamente. É a linha que une as faces. O vértice é o ponto que une as arestas. A aresta é a linha que une as faces. Aqui é uma face, aqui é outra face. Então, a aresta é esse traço vermelho. Ó. Todas as linhas, tá? Então, essa linha aqui vale 30. Ele quer saber qual é a área total dessa caixa desmontada, ó. Ou montada, né? Desmontada ele falou para facilitar o nosso trabalho, né? Qual que é a área disso daqui? Como é que eu vou fazer? Como que eu posso fazer? Tomar as arestas. É o quê? Tomar as arestas. Arestas. Não. Ó, se eu escrever aqui na caixa desmontada, aqui vale 30. Como que eu posso calcular essa área aqui, ó? Desse cubo desmontado? Base vezes altura? Isso aqui é uma figura geométrica conhecida? Isso é uma cruz, né? A Sim. gente sabe a área de uma cruz? Não. E como que a gente vai fazer, então, quando a gente não conhece a figura? Procurar uma que seja parecida. Isso. Qual que é a parecida aí?
Um retângulo. A gente está falando de um Quad- cubo. Um cubo a gente tem todos os quadrado. lados. Isso, um quadrado. Oxi, quadrado. Qual que é o lado do quadrado? Estou vendo que vocês estão preocupados mais em comer, né? Do que em prestar atenção. Todo mundo comendo. Ó, eu tenho 30 aqui. Se é um cubo, o cubo tem todos os lados iguais, gente. Então, aqui também é 30, ó. Eu não tenho 6 quadrados aqui, ó. Um cubo não tem 6 faces e elas todas são iguais. Então, se eu calcular a área de um, é só eu multiplicar por 6, eu vou saber a área de todos. Então, ó, a área é igual a 30 vezes 30. Ou 30 ao quadrado. Mesma coisa. Porque é um quadrado. 30 vezes 30 dá quanto? 90. 900. 3 vezes 3 dá 9. E aí tem um zero de um 30 e tem o outro zero do outro 30. Então, é mais 2 zeros aí. 900, o quê? Centímetros quadrados. Certo? Vezes 6. Por que vezes 6? Por que vezes 6? Eu não tenho 6 quadrados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos quadrados tem? 6 quadrados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Se eu sei a área de 1, o que eu faço para saber a área de tudo? Multiplicar. Multiplicar a área do 1 pela quantidade. Quanto que dá 900 vezes 6? 6 vezes 9, 54. Tem 2 zeros, coloca os 2 zeros aqui, ó. Então dá... 5.400 centímetros 1.400. Não, 5.400 centímetros quadrados. Se ele pedisse em metros, aí eu teria que dividir por 10.000. Mas não foi isso que ele pediu, ele só pediu a área. Tudo bem aí? Entenderam? E isso, ó, que o exercício foi generoso com a gente. Ele colocou a figura desmontada aqui para nós vermos mais fácil. Ele poderia simplesmente ter colocado assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Calcule a área lateral. Pronto. Já era suficiente para a gente encontrar a área lateral. Mesmo mesmo facilitando, ninguém... Tem que tentar entender o problema. Vocês não conseguiram entender o problema. Então tem que olhar para o exercício, né? Figura, eu falei isso já. A geometria, a gente tem que ter um olhar diferente. Porque quando você está lá fazendo conta de soma, de subtração, de multiplicação, divisão, a conta já está armada. É só você executar. Aqui você tem que olhar para a figura e ver o que ela está te trazendo. Que tipo de figura é aquela? Como é que eu calculo o perímetro? Como é que eu calculo a área? Qual que é a característica daquela figura? Porque se ele não falasse aqui, ó, caixa cúbica, o problema não tinha como resolver. Ou ele tinha que dar uma outra medida para a gente. Como ele falou caixa cúbica, então é um cubo. O cubo é formado por 6 quadrados. Formado por 6 quadrados. E o quadrado tem
todos os lados iguais. Então, o cubo tem todas as arestas iguais. Tá vendo? Como que a gente tem que extrair um monte de informação de uma coisinha, de uma palavra, de duas, né? Caixa cúbica. Entendeu? Então, a geometria, você tem que olhar para a forma geométrica que tem ali, seja ela plana, seja ela um sólido, como é o cubo é um sólido, né? Ele tem mais de 2 dimensões. E extrair a informação desse problema. Tá certo? Certo. Certo. Então, vamos lá, mais adiante. Esse aqui vocês são capazes de fazer, ó. Façam aí sozinhos. Vou colocar a escala aqui, porque é só Ah, é transformar. fácil. Então, vamos ver. Pra mim é fácil. Professor, até hoje eu só consegui colocar na cabeça a tabelinha do quilômetro, então só isso. Mas é a mesma tabela, só tem o quadrado na frente. Eu sei, mas tipo de litro, de... Das outras unidades, né? só dessa unidade que eu consigo. Eu ainda tô aprendendo. Mas a eu vi que é memorizar, assim. tipo... É meio parecido, tá? Sempre A que gente tem... fala Tudo igual, só que o M muda pra L. quilômetro, Isso. a gente fala quilômetro, professor? Aí a gente já fala de uma outra forma, né? Mas poderia ser quilolitro, tá? O K sempre representa 1000. Hectolitro, decalitro, é isso? Isso. Litro, Tá, agora vamos fazer. Decilitro, centilitro, mililitro. É a mesma coisa. Coloca ali, que é e o quando ml. que eu não memorizei. É tipo, quando é dividido por 10 e dividido por... Dividido não, é vezes 10. Vezes 10 dividido por 10 é em comprimento. Metro, centímetro, milímetro. Aqui a gente está falando de área. Então, é vezes 10 ao quadrado. Então, é vezes 100. Sim, ou mas dividido por 100. tipo assim, coloca tipo, quando for assim, aí dividido coisa. Sempre da direita para a esquerda, ó. Da direita para a esquerda. Uhum. Tá vendo que aqui é pequenininho? Você vai ficar grandão. Então, você tem que dividir para ficar grandão. Se você usar a unidade de E medida da esquerda grandona... pra direita é multiplicar. Isso. Ah, tá. Entendi. Lucas, Vou falar. uma pergunta. Tem como eu abrir aqui no computador isso daí que você tá? Não entendi. Tipo, você tem como abrir a apostila no computador? Tem, o professor João mandou lá no grupo de WhatsApp a apostila. Minha mãe também me mandou. Professor, pode colocar a tabelinha aí, tipo, como é que é, qual movimento que passa para multiplicação ou divisão? Tipo, eu esqueci se é direita para esquerda, vezes ou dividido. Pode colocar aí, por favor? Esquerda para A direita. gente acabou de falar isso, hein? Ó, da direita para a esquerda divide, da esquerda para a direita multiplica. É só a gente pensar assim, ó. 1 quilômetro, quantos metros tem? 1 quilômetro é a maior delas. Não é a maior? Então, se eu vou para metro, ó, 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Então, eu estou multiplicando. O milímetro é o menor. Então, se eu estou indo para metro, eu vou dividir. A gente sempre é sempre por 10, né, professor? Não, a gente está falando de área. Aqui a gente está falando de área. A área é 10 ao quadrado. Não está tudo ao quadrado aqui, ó? Sim. Então seria por 100?
Isso, por 100. Ah, tá. Então é Ó, por 100. se daqui para cá, ó, era vezes 10 antes, agora é vezes 10 ao quadrado, porque tem o quadrado, tá vendo? Todas as Então unidades têm o seria vezes quadrado. 100, tá, gente? Isso. Fala, Eduardo. Mas, tipo, ele mandou agora? Ele mandou, acho que foi terça-feira, mas eu vou mandar aqui de novo. Acho que é o seu pai que está no grupo, né? Você tem que falar para ele baixar aí para você no computador. Só que é o seguinte, a apostila que o professor João mandou é a apostila completa de matemática. A apostila que eu uso aqui é só de geometria. Eu separei a de geometria e o do restante, porque a minha aula é só de geometria, tanto de manhã como à tarde. As outras matérias é dada pelo professor João, professor Paulo e professor Gabriel. Uhum. Mas eu vou mandar de novo aí. Foi na terça-feira. Vou mandar uma mensagem para o seu pai. Achei. Eu achei. Achei. Vamos lá, o que eu tenho que fazer na primeira? Eu quero saber o que eu tenho que fazer, porque a conta todo mundo sabe fazer. Tem que dividir por 100. Isso, muito bem. Eu estou em decímetro, ó, vou vir para metro, ó. Vou vir para a esquerda. Então, eu divido por 100. Eu tenho que saber o que eu vou fazer, porque fazer conta, vocês sabem. Vocês são fera. Então, 21 dividido por 100, a vírgula está aqui. Duas casas. Uma, duas. Pronto. Já resolvi. Fazer conta é muito fácil. Na letra B, o que eu tenho que fazer? Qual que é a página? Acho que é a página Página 11, módulo 3. Só que é do módulo 3, é no final da apostila. O módulo 3 é lá no finalzinho da apostila. Por 1000. Finalzinho mesmo. Quase acabando a apostila. Na segunda tem que dividir por 10, Dividir por 1000. 10 Não. mil. 10 mil. Lembra, ó. Tem que pensar nisso, ó. Tem que lembrar disso. Gente, cada casa é 2 zeros. 2 zeros. Eu tenho duas casas, ó, de centímetro para metro, centímetro quadrado para metro quadrado, tem uma, duas. Então, duas casas, 2 zeros por casa. São duas casas, 2 vezes 2, 4. Então, é 4 zeros. 1, 2, 3, 4. O 1000 tem 3 zeros, não 4 zeros. 1250, a vírgula está aqui. 4 casas. 1, 2, 3, 4. Apaga, 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 apaga. E bota um zero aqui do lado esquerdo que não pode ficar sem nada. Esse zero aqui não precisa, eu tiro ele. 0,125 metros quadrados. Letra C, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 1 milhão. Multiplicar por... Isso. 1 milhão. Ó, 3 casas, ó. 1, 2, 3. Cada casa, 2 zeros. 2 vezes 3, 6. Que número que tem 6 zeros? 1 milhão. milhão. Então, 1 vezes 1 milhão vai dar 1 milhão, né? É, 1 milhão. Letra D, o que eu tenho que fazer? Dividir por... Não, não é dividir. É multiplicar Multiplicar por... Por 1000. Não tem 1000 em metro quadrado. Não tem transformação que multiplica ou divide por 1000. 1000 tem Multiplicar 3 por zeros. 100. Multiplicar por 100. Não, também. São duas 10 casas, mil. ó. 10 mil. Multiplicar por 10 mil. Isso. Ó, 10. sempre vai ser, tá?
É 100, 10 mil e 1 milhão. 100, 10 mil e 1 milhão. Não tem mil. 100, 10 mil e 1 milhão. Aí, quando a gente sai para mais de 3 casas, aí começa a ficar bem maior. Aí já é 100, 10 mil, 1 milhão, 100 milhões. Aí vai 10 bilhões. 10 bilhões. Aí depois de 10 bilhões é 1 trilhão. Aí depois 100 trilhões. É de 2 em 2. Então 0,72 vezes 10 mil, 4 casas para a direita a vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4. Paga esse 0. 72 ou 7.000. 7.200. 7.200 metros quadrados. Tá? Sabendo o que fazer, a conta vocês sabem fazer. Né? Primeiro tem que saber qual que é a transformação. O que eu tenho que fazer? Vou dividir ou multiplicar? Começa aí. Divida ou multiplica? Se eu estou saindo de um grande para um pequeno, eu vou multiplicar. Se eu estou saindo de um pequeno para um grande, eu vou dividir. Não é assim que funciona? Quando você tem dinheiro, você vai sair do centavo para o real. Você não tem que dividir? Porque 100 centavos é uma moeda só de R$1. Então, 100 moedinhas de 1 centavo é uma só de R$1. Agora, do real para o centavo, uma moeda de R$1 é 100 moedas de centavos, de 1 centavo. Então, você vai multiplicar. Então, do grande para o pequeno, multiplica. Do pequeno para o grande, divide. Um quadrado tem 1 decímetro de lado. Desculpa, um quadrado de 1 decímetro de lado tem superfície medindo 1 decímetro quadrado. Qual a medida em metros quadrados da superfície do quadrado? Então, eu tenho um quadrado que tem 1 decímetro de lado. Logo, a área dele é 1 vezes 1, que é 1 decímetro quadrado. Né? 1 vezes 1, 1 decímetro quadrado, porque é um quadrado. A medida em metros quadrados. Agora, eu quero saber em metros quadrados. Então, de decímetro para metro quadrado, o que eu faço? Multiplica. Ah, não, divide. Divide por quanto? Por 100. 100, muito bem. É 100. uma casa só, é 100. Então, 1, estava aqui a vírgula, 2 casas para a esquerda. Uma casa, 2 casas. Apaga, apaga, bota o 0 aqui. 0,01 metro quadrado. Aqui é só uma transformação, igual ali em cima. Só que aqui a gente fez um quadrado, ele falou de quadrado, né? Mas é a mesma coisa. Vamos lá, número 18. O mais interessante é o exercício 19 aqui. Ó. Esse exercício quero que vocês prestem bastante atenção. Um hectômetro quadrado representa a figura de um quadrado que tem quantos metros de lado? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 1 hectômetro quadrado. É um quadrado aqui, ó, que tem como área 1 hectômetro quadrado. Ele quer saber esse quadrado, qual que é a medida dele do lado dele em metros? É isso que ele quer saber. Qual que é o lado? Qual que é o lado desse quadrado? Quanto que vale em hectômetro o lado dele? Oi?
Quanto que vale o lado desse quadrado aqui? Em hectômetro. Hã? 1 hectômetro. 1 hectômetro, isso mesmo. Por quê? 1 vezes 1 dá 1. Ó, 1 hectômetro vezes 1 hectômetro dá 1 hectômetro quadrado. Então, o lado desse quadrado, ó, L, é igual a 1 hm. Tá? Agora, ele quer saber em metros. De hectômetro para metro, eu faço o quê? Multiplica por Multiplica. Multiplico por quanto? 100 10.000. 1000. 10.000. Hectômetro para metro. 10.000. Hectômetro para metro, não hectômetro quadrado para metro quadrado. Multiplica por 1000 Não. por 1000. Acertou na primeira vez aí, mas depois falou que não era. Ó. Vezes 100, pessoal. Agora a gente não está falando de quadrado, a gente está falando de comprimento. A gente não está falando de área, a gente está falando de comprimento. De hectômetro para metro tem duas casas. Então é vezes 10 vezes 10. Está falando de comprimento, não pode confundir, tá? Comprimento com área. Área, metro quadrado. Distância, metro. Tá? Então, ó, é hectômetro, tá vendo? Não tem o quadrado aqui, ó. Não tem o quadrado no M. Então, é de 10 em 10. Agora, quando tem um quadrado, é de 10 em 10, só que é ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, então é de 100 em 100. Por isso que era 10.000. Agora, aqui não. Aqui é só 100. 1 vezes 100, 100 metros. Tá? Então, ó, as escalas que a gente estudou, ó, vou colocar as duas aqui do lado. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Essa é a que a gente estudou primeiro. Depois, o que a gente está vendo agora é quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Qual que é a diferença de uma para outra? É o quadrado, ó. Olha para as duas. Não é o quadrado? Então, ó, se daqui para cá, ó, é vezes 10, opa, vou fazer daqui para cá. Daqui para cá é vezes 10. Daqui para cá, ó, a mesma escala é vezes 10. Só que qual é a diferença que a gente acabou de falar? É o quadrado, não é? Então é vezes 10 ao quadrado. Tudo tem quadrado, na transformação também tem quadrado. Então, ao invés de ser vezes 10, é vezes 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100, então é de 100 em 100. Se a gente está saindo de hectômetro, ó, hectômetro para decâmetro vezes 10. E hectômetro e decâmetro para metro vezes 10. Então, é 10 vezes 10, 100. Aqui, ó, se fosse quadrado, ó, hectômetro quadrado para decâmetro quadrado vezes 10 ao quadrado, vezes 100. Decâmetro quadrado para metro quadrado vezes 100 de novo. Então, 100 vezes 100, 10.000. Agora, aqui, 10 vezes 10, 100. Tá? Então, são duas escalas diferentes. Tem que prestar atenção nisso. Se não é comprimento ou se não é área. Comprimento ou área são coisas diferentes. Comprimento vezes comprimento vai dar área. Não é isso? Lado vezes lado dá uma área. Base vezes altura dá uma área. A base é um comprimento. A altura também é um comprimento. Comprimento no sentido de medida, tá? Mas a gente fala o comprimento e a largura. Não, comprimento é uma medida linear. Você pega a régua, você pega uma trena, e aí você mede. Não é uma linha que você está medindo? Agora, a área, você está medindo uma linha vezes a outra. Então, você está medindo duas linhas e multiplicando elas. Aí você achou uma área. Tá certo?
Agora, ó, eu quero ver quem vai ser o fera que vai resolver o 19. Vamos lá, a gente tem 15 minutos para resolver esse 19. Vamos até buscar uma outra água lá. Alguém sabe como é que faz esse exercício? Porque não faço a mínima ideia. Ô, Maibele, pelo amor de Deus. Você sabe. Professor, diminui 2.600 Eu acho que ele menos foi tomar água. 1.300. Multiplica os HA por metro quadrado. Que cada um é 10.000. E aí, alguém tem uma ideia? Não. Ô, Maibele. Acabei de falar. Vamos lá, eu quero vocês pensando aí, ó. Vamos ler junto? Aí a gente vai tirando as conclusões aí. Observe o gráfico. Então, tá vendo um gráfico aqui, né? Que representa o aumento da produção de milho no Brasil entre 1964 e 1997. Então, ó, em 1964 foi essa produção aqui. Em 1997 foi essa produção. É lógico que a produção vai ir aumentando, né? Quando tem uma demanda, por quê? Porque a tecnologia vai avançando e vai nascendo mais gente. Né? Nasce muito mais gente do que morre. Antigamente tinha muito menos pessoas no mundo. Hoje tem bem mais, precisa produzir mais para alimentar todo esse povo. Como você sabe, 1 hectare é uma unidade de medida agrária. O hectare é uma unidade de medida agrária. Então, quem tem fazenda, quem tem sítio, fala em hectares. Quem tem chácara, fala em hectares. 1 HA, tá? Ó, hectare, a gente... o símbolo dele é o HA. É igual a 10.000 metros quadrados. O que a gente pode entender com isso? Que 1 hectare é a mesma coisa que 1 hectômetro quadrado. Tá? Hectômetro, tá vendo? É muito perto um do outro. Mas fala hectare. Hectare é igual, 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Que é a mesma coisa do hectômetro, não é? 1 hectômetro não é 10.000 metros quadrados? Hectômetro para decâmetro, 100. Decâmetro para metro. Decâmetro quadrado para metro quadrado, 100. 100 vezes 100, 10.000. Mesma coisa. Calcule qual foi o crescimento da produção de 1964 para 1997 em grama por metro quadrado. Então, olha só, a gente olha aqui... Pode falar. Eu fiz isso e para mim deu 13.000. 13 mil? Foi isso? 13.000, eu acho. Quanto? 13 milhões. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto cresceu. Né? Então, ó, em 97, a gente produziu 2.600. Em 64, a gente produziu 1.300. Como que eu vou calcular o crescimento? 2.600 menos 1.300, tá certo. Se a gente passar aqui, ó, inclusive se a gente passar uma régua aqui, ó, bem aqui onde está 1.300. A produção a mais foi essa parte de cima aqui, ó.
né? É isso que ele quer saber, essa parte de cima. Então, o que eu tenho que fazer para saber a parte de cima? Diminuir. Isso, eu pego tudo e diminuo da parte de baixo, que é essa aqui. Ó, 2.600. Que é a metade. Então, sobra 1.300. Isso. 1.300. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 6 menos 3, 3. 2 menos 1, 3. 1.300 o quê? Hectare. Não. Olha a unidade aqui, gente, ó. Quilogramas Quilogramas. por... Quando tem a barra assim, ó, é por hectare. O que que isso quer dizer? Tá vendo que a gente agora, esse exercício aqui, ele entrou numa questão que está usando duas unidades de medidas, uma relacionada com a outra. O que que ele está falando para mim? Que em 1 hectare, tá? 1 hectare, o Brasil produziu, a diferença, né? 1.300 quilos de milho em 1 hectare. Ela já estava vindo. Tá? Então, 1.300 quilos de milho em 1 hectare. Tá certo? É isso que ele está falando. Então, eu estou com duas unidades de medidas. Uma unidade... Oi. Ah, não, pode falar, depois eu falo. Uma unidade é quanto? Qual que é uma unidade? 10.000 metros Não, quadrados. a unidade, não é o valor, não é o valor numérico. Qual unidade que está sendo usada? Quilograma. Quilogramas. E hectare. Isso. O que que mede quilogramas? Que tipo de coisa que mede quilogramas? Oi, professor, não entendi. O que que a gente... Para que a gente usa quilogramas? Para pesar. Para pesar? Para peso, né? Só que assim, É. peso é o que a gente fala, mas não é peso, tá? É massa. Tá? É massa. Quando você sobe na balança, você está fazendo o quê? Você não está se pesando. Você está se massando. Tá? A gente pronuncia errado. Mas é lógico, você falar para alguém, eu vou lá me massar, a pessoa vai rir de você. Mas o certo é assim, é massar. Peso, sabe o que é peso? É a sua massa vezes a força da gravidade, que mantém a gente no chão. Tá? Peso, quando vocês começarem a estudar física, vocês vão ver que peso não é não é massa corpórea. Não é assim que a gente fala? Massa corpórea? E não peso corpóreo, é massa. Tá? Mas não vai sair falando por aí que eu vou me massar que o povo vai rir de você. É lógico que é o certo, tá? Mas vamos considerar aí que é peso. Então, o quilograma é utilizado para massa ou peso. E o hectare? Para área. Então, eu tenho peso por área. Ok? Então, duas coisas, uma relacionada com a outra. Então, o que que isso quer dizer? Que você tem aí na sua casa. Vamos pensar na sua casa. Lá no fundo da sua casa, você tem uma horta. Ali tem uma área que você está sendo utilizado para plantar alguma coisa. Né, Maria Luísa? Então, tem uma área lá que você está plantando. Vamos supor que você está plantando cenoura. Quantos quilos de cenoura você está colhendo daquela área? É isso que o exercício está falando. Então, eu tenho... Só que o exercício está falando em milho, em quilo de milho por uma área que é grandona, que é 1 hectare.
Na nossa casa, é uma área pequenininha, mas é a mesma relação, entendeu? Então, em uma área, eu estou colhendo uma quantidade em massa de milho, tá? Acabou o exercício? A Omaibele disse que dela deu 13 milhões. Como que ela chegou nesse valor? Acho que até travou dela. Olha só. O exercício ou o nosso cálculo deu quilogramas por hectare. Só que a resposta, ó, ele quer em grama por metro quadrado. Tá vendo? Grama por metro quadrado. A gente está com quilogramas por hectare. Então, não acabou o exercício. Não é essa a resposta que ele quer. Ó como que ele quer a resposta, ó. Grama por metro quadrado. Então, eu vou ter que transformar. Eu tenho que transformar o quê? Essa é a pergunta. O que eu tenho que transformar? Eu tenho que transformar quilograma para grama e eu tenho que transformar hectare para metro quadrado. Então, aqui eu tenho duas transformações e não só uma, como a gente estava aprendendo. Por isso que esse exercício é diferente e eu pedi para vocês prestarem bastante atenção. Porque agora eu estou entrando numa transformação de uma relação. Qual que era a relação? Massa por área. Massa por área. Então, são duas transformações. Então, vamos lá. Vamos transformar as duas. Ó, 1 quilo é igual a quantas gramas? Ninguém sabe? Não é possível. Oi, pra qual a pergunta mesmo? 1 Travou quilo pra é mim. quantas gramas? 1000? Quilo, 1000? 1000 gramas. 1000. 1000 1000, gramas. gente. micrograma. Lembra que eu falei que a letra 1000. K, ela significa 1000, tá? O seu computador, quando você fala aí, quanto de memória tem o meu computador ou o meu celular? Você fala assim, 2 GB de memória. Não é? 2 GB? Sim. Só que não começa com o giga, começa com o byte. Não, começa com o byte. Na verdade, começa com o bit, mas a gente conhece mais o byte. Byte é bem pequenininho. Agora, 1 kilobyte é 1000 bytes. Aí depois do quilo vem qual? O que é byte mesmo? Byte é onde é armazenada uma informação. Então, byte é igual a configuração? Não. É bem complexo de explicar isso, tá? Uma outra oportunidade a gente fala disso. Então, ó, vem o byte, aí vem o kilobyte, aí vem o megabyte, aí vem o kilobyte. Aí depois, desculpa, vem o gigabyte, aí vem o terabyte. Quando vai vindo essas transformações, cada transformação dessa é 3 zeros. Então, 1 kilobyte é 1000 bytes. 1 megabyte é 1 milhão de bytes. 1 gigabyte é 1 bilhão. E 1 terabyte é 1 trilhão de bytes. Tá? Então, as letras são essas, ó. K, M, G e T. Então, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Tá? É a mesma coisa aqui, ó. Não é quilômetro, quilômetro. É 1000 metros. Quilogramas, 1000 gramas. Tá? E o exercício nos deu que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Então, pronto, agora eu vou transformar.
Então, como é que eu vou transformar isso? Ó? Eu tenho 1.300. Aí eu vou colocar o 1.300 aqui, ó. 1.300. Quilo para grama é vezes 1.000. Então, eu vou colocar aqui, ó, pontinho, que é vezes, né? Vezes 1.000. Tá? 1.000 gramas, ó. E hectare, tá vendo que tem uma barra aqui, ó? O barra é uma fração, é dividido, ó. Um hectare é 10.000. Presta atenção nesse exercício, hein? 10.000 o quê? 10.000 metros quadrados, tá? Agora, eu transformei. Mas eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar o meu 1.300, multiplicar por 1.000 e dividir por 10.000. Então, pelo que eu entendi, o MyBL fez vezes 10.000 só. Mas não é. A gente tem que multiplicar por 1.000 primeiro e depois dividir por 10.000, porque está dividido, a barra é dividida. Como que eu faço isso aqui? Alguém sabe? É uma fração. Eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Não é? Mas tem um segredo aqui. A gente falou isso a semana passada. Tá vendo que esse número aqui tem um monte de zero? Eu posso eliminar, ó. Corto esse com esse com esse com esse. Acabou o zero aqui de cima. Então não dá para cortar mais. Agora ficou mais fácil, ó. 1.300 vezes 1 dividido por 10. Só que olha só, quando eu tenho multiplicação de fração assim, ó, eu não posso, eu posso eliminar o que está em cima com o que está de baixo. Pode ser que está em cima do mesmo lugar ou o outro que está do lado também, ó. Então tem um zero aqui, ó. Eu posso eliminar com esse zero aqui também. Tá joia? Só que presta atenção, só posso fazer isso quando é uma multiplicação. Se tiver uma soma aqui, ó, já não posso fazer, tá? É só quando tem multiplicação. Pronto, ó. Agora, ó, sobrou o quê? 1 dividido por 1 é 1. 1 vezes isso daqui dá isso daqui. Quanto que sobrou? Qual que é o número que sobrou? 1.300. Não. Eu cortei um zero do 1.300 aqui. 130. 130 o quê? Grama por metro quadrado. Exatamente. 130 gramas por metro quadrado. Essa é a resposta que ele queria. Tio Ah, Lucas, então. mas assim, como que eu posso, tipo, ver as coisas que você tá fazendo aí? Tipo, eu só abro um negócio que aí eu tô vendo. Não entendi, Eduardo. Como que você vê o quê? Você desenhando essas coisas assim, tipo, eu Ah, abro não, um isso negócio. aqui essa aula vai para o YouTube, tá? E todas as respostas são mandadas lá no grupo. Todas as respostas resolvidas são mandadas lá no grupo, tá? Mas essa aula vai para o YouTube também, para o canal do curso. Então, ó, a transformação aqui foi essa e essa foi aqui, ó. Tá joia, pessoal? É um exercício fácil, mas teve um negócio diferente agora para a gente. A gente está transformando duas unidades que estão trabalhando juntas, uma relacionada com uma outra. Então, a gente tem que fazer essa relação também. Não é só multiplicar, tem que multiplicar e dividir. Às vezes, é multiplicar e multiplicar de novo. Porque eu posso ter, em vez de ser uma relação de divisão aqui, ó, pode ser quilograma vezes hectares, e não dividido. Aí eu tenho que multiplicar duas vezes. Tá joia? Obrigado, viu? Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Daqui a pouquinho tá lá no grupo Tchau, as professor. questões, tá? Fica com Deus. Tchau, pro. Qualquer dúvida, Tchau, manda um professor. WhatsApp, tá bom? Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tio Lucas. Tchau, tchau, meu amigo. Tchau, professor. Tchau, tio. Até Tchau. semana que vem. Até mais. Até. Até mais, Isa.